Mas o ponto aqui central que eu quero deixar bem claro é que chega um determinado momento em nossa vida que nós somos levados, até mesmo pelo sofrimento, a admitir que nós necessitamos sim de ajuda. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Leandro e aqui nesse canal nós falamos abertamente sobre aquilo que nos aflige, aquilo que temos de dificuldades no nosso dia a dia e como nós podemos aí viver melhor de uma forma mais tranquila, mais amena, sem conturbações, procurando viver mais firme, de acordo também com os princípios, de acordo com tudo aquilo que possa nos levar aí a uma vida melhor, uma vida mais leve. E por isso que eu decidi fazer esse canal, para também nós expressarmos aquilo que nós já temos do entendimento e aquilo que nós estamos buscando também todos os dias, de entender melhor o significado das nossas vidas, do porquê de algumas coisas acontecer conosco e muitas vezes não sabermos a direção exata para tomar e a decisão mais assertiva. Por isso, então, buscando através de literaturas, seja de filosofia, seja também de psicanálise, seja também através de experiências com atendimento de pessoas, que há muito tempo também eu procuro fazer, para nós entendermos todo esse mecanismo humano, que não é nada fácil, porque estamos a cada dia tendo novos entendimentos e elaborando novas perguntas também sobre a nossa vida, sobre a nosso presente, nosso futuro, enfim. No vídeo de hoje, eu quero refletir um pouco com vocês sobre como identificar a nossa força interna em tempos difíceis. Porque sabemos que atualmente está cada vez mais complicado, digamos assim, de alinharmos a nossa mente com as nossas emoções, de forma que possamos ser mais harmônicos naquilo que nós desejamos ser, até mesmo para deitar a cabeça no travesseiro e verdadeiramente sonhar. Mas como é difícil muitas vezes nós chegarmos a esse ponto, Tantas pessoas com insônia, com pressões na sua mente, abalos emocionais e não estão conseguindo aí encontrar um meio termo para que verdadeiramente consigam entender toda essa pressão. E eu vou colocar uma história que eu vivi em tempos difíceis, não que agora não seja, mas naquela época foi muito mais desafiador para mim. E ela começou num tempo que parecia, há muitos anos atrás, parecia estar tudo bem. Tinha o trabalho, a empresa a qual fazia parte estava indo não muito bem. Situação também de casamento não estava indo muito bem. E eu não sabia como levar aquela situação sem agir de forma
intempestiva, muitas vezes. Como assim? Tantos dias eu lembro muito bem de não saber como resolver algumas situações. Eu então falava de forma muito ríspida com o meu cônjuge, não ouvia, não queria saber se eu estava errado, porque eu me prejulgava, estar correto na forma como eu pensava. Pelos problemas também do trabalho e tudo aquilo que estava sendo vivenciado lá, a empresa estava tendo cada vez mais dificuldades em se manter no mercado, dificuldades também financeiras, e o trabalho estava cada vez mais exaustivo. E eu não tinha com quem conversar, apesar de, na época, fazer parte de um grupo onde as pessoas lá procuravam se ajudar. Eu adotava uma certa máscara de estar tudo bem. Comigo está tudo bem. Mas por trás desta máscara não estava nada bem. Eu me sentia com pressões, eu me sentia angustiado, até mesmo deprimido e ansioso. E não conseguia colocar isso para fora, não conseguia falar isso. E chegou um ponto que aquela empresa a qual eu fazia parte, ela teve que ser fechada. E, só que antes disso, também veio o divórcio. E aí eu me deparei em um dia, literalmente sem saída, porque eu tinha que me manter aí nesse ponto já sozinho. E como então eu faria a minha reconstrução interna? Como eu agiria de forma diferente depois de tantos anos seguindo e fazendo algumas coisas que literalmente cheguei no fim? A empresa ou aquilo que eu fazia já não dava mais resultado, junto com outras pessoas, naturalmente, não era o dono, mas fazia parte direta na direção. O casamento, que depois de tantos anos também chegou ao fim. E como que então eu falaria às pessoas para ter uma vida mais harmônica, uma vida mais equilibrada, também, até mesmo de equilíbrio financeiro, se na minha vida não existia nada daquilo? Estava por terra, havia terminado. E eu sozinho, lembro, no meu quarto, no meu apartamento, eu tomei a decisão ali de que daquela forma, daquela maneira que eu pensava, daquele jeito de agir de forma grosseira, eu não queria mais aquela versão, aquele Leandro complexado, aquele Leandro que não conseguia expressar de forma adequada aquilo que sentia. E eu fui então procurar aquele grupo, e naquele dia eu lembro que foi muito difícil, porque eu cheguei até mesmo com uma expressão de choro, literalmente, e as pessoas ali que me conheciam estranharam, porque eu sempre estava alegre, sempre estava
a bola para frente, né? Mas naquele dia não. E para mim foi muito difícil eu começar a falar sobre tudo o que estava acontecendo na minha vida, que até então ninguém sabia. E eu lembro que depois ali de algumas horas, também, né, de colocar muitas lágrimas, né, e finalmente começar a falar o que eu verdadeiramente sentia, eu comecei a me sentir melhor. E levou ainda muito tempo para mim ir reconstruindo a minha vida, em todos os sentidos. Levou alguns anos ainda, após todos esses baques. Mas consegui. Encontrei uma nova empresa, me reestruturei, encontrei um novo relacionamento, etc. Mas o ponto aqui central que eu quero deixar bem claro é que chega um determinado momento em nossa vida que nós somos levados, até mesmo pelo sofrimento, a admitir que nós necessitamos sim de ajuda. Nós necessitamos sim de ouvir uma opinião de alguém sincera, de alguém que tenha um conhecimento também e que possa nos orientar. Ali eu notei que a questão de buscar também a força interna para que nós consigamos literalmente falar aquilo que fica muitas vezes preso na nossa garganta. E abrir o coração para alguém nunca é fácil, seja para uma pessoa ou para várias pessoas, que no meu caso lá era um grupo, e esse grupo ajudava a todos nós a entender melhor as nossas emoções, nossos sentimentos e ordenar melhor a nossa mente. Agora, eu vi também que situações que eu vivia e que eu vivi ali naquele tempo, naqueles tempos difíceis, estava ligada diretamente a questões do passado, de infância, até mesmo de adolescente, em que havia acontecido situações que agora não vou entrar no mérito, né, delas, que me causou ali bloqueios, me causou ali traumas. E tudo isso estava lá armazenado no meu inconsciente, digamos assim. E quando eu estava em momentos de pressão, em momentos em que eu não sabia como lidar com aquelas emoções e aqueles sentimentos, tudo isso vinha à tona, causando aí, né, um aperto no peito muito grande. E nessas conversas, eu fui então identificando esses problemas, esses bloqueios do passado e fui aí ressignificando cada um deles, dando uma nova orientação para tudo aquilo que tinha ocorrido. E o foco também de toda essa conversa está em entendermos e conhecermos o nosso sentimento, a nossa emoção, tendo autoconhecimento, literalmente. À medida que mais você se conhece, falando sobre isso, vai então entendendo e vai se libertando de toda a amarra que impede você de ter algo que verdadeiramente procura, que é o entendimento, claro.
e assertivo para novas decisões e caminhada mais leve. Então, o fato é que quanto mais conhecimento temos de nós mesmos, mais livre nós vamos nos tornando. E essa liberdade vai nos dando, então, novas escolhas, novas experiências. E por isso mesmo não nos sentimos mais presos a nada daquilo que nos afligia. Só que para isso, nós precisamos aí nos confrontar diante, daquele problema. Se é algo que você está, por exemplo, fazendo hoje, que não se sente bem e que não deseja mais para si, procure entender, em primeiro lugar, com alguém da sua confiança, seja através de um profissional ou de um grande amigo, que possa, enfim, você se abrir verdadeiramente e que vai entender e que vai orientar você. Mas não fique com esse sentimento represado. Não fique sentindo tudo isso calado ou calada, porque isto vai acabar detonando outras situações, até mesmo no seu físico. E o acúmulo de todas essas emoções não são boas para a alma. Literalmente, eu tenho experiência para dizer isso. Então, meu amigo, minha amiga, eu espero verdadeiramente que essas reflexões tenham feito sentido para você. E eu fico à disposição, se caso não tenha feito algo aí que tenha sido entendido, para explicar melhor e quem sabe até num próximo vídeo nós falarmos disso mais especificamente. Mas por hoje eu vou ficando por aqui e peço aí que você curta, se assim achar legal. Nos acompanhe aqui neste canal. Fique com Deus, fique na luz e um forte abraço a você. Até o próximo vídeo.